Começando agora o programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, YouTube, Facebook, de todas as formas é garantido a informação chegar até você. A não ser que você não acompanhe a TV, que eu não acredito, né? Os meios de comunicação mais acreditados é aquele em que você vê e escuta. E aqui na TV Verde Vale, TV Café com Leite, TV Cariri, você vê e escuta tudo com muita segurança. Com o nosso tema de hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a felicidade. A felicidade não está em ter coisas materiais. E o meu convidado é o psicólogo Dr. José André, ele que vai abrilhantar o programa de hoje. Doutor José André, que alegria recebê-lo mais uma vez para tomar um cafezinho comigo, uma honra recebê-lo, viu? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, doutor Leite, enfim, esse espaço, né, de divulgação, de muito conteúdo, né, principalmente voltado como é aqui hoje, para a saúde mental, para temas que são muito pertinentes, né, nesses tempos. Saudar todo o público, né, em geral, Cariri, Ceará, Nordeste, Brasil, mundo afora, os familiares, amigos e todo o seu público belíssimo, né? Que sempre dá um retorno muito interessante. Eu já estive aqui uma vez, né? Então agradeço por esse retorno, por este convite. Bom, pois será sempre muito bem-vindo, doutor, viu? E você falou uma palavra de extrema relevância e muito em voga hoje, saúde mental, né? E felicidade não deixa de ser um sentimento, não deixa de ser algo íntimo, algo intrinsecamente interno da gente, eu imagino, e assim é que o senhor vai me responder daqui a pouco, mas é um tema muito em voga, né? Nós precisamos conversar mais sobre saúde mental, né, doutor? Com certeza, né, doutor Leite? E os tempos atualmente pedem, né, suscitam cada vez mais isso. Eu tenho comentado, né, no meu círculo profissional, familiar e de amigos, que eu acho que cada vez mais necessário que é quase indispensável. Acredito eu que vamos chegar ao momento em que isso vai ser indispensável. De uma maneira, eu diria assim, até ironicamente, meio que forçada. Porque, assim, são tempos a gente tem visto, né? Os adoecimentos mentais, muitos diagnósticos, né? Muitas medicações, muitos problemas, a violência gritante. A gente tem a impressão de que o mundo está em pane, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Quais são as saídas, né? Uma pergunta comum entre nós das ciências humanas. A saída é a gente olhar para dentro, né? E é interessante, né, que toda essa temática, tanto da saúde mental no seu geral, como da felicidade, que a gente vai daqui a pouco, né, remonta a isso, né? Dos filósofos, nos primórdios, né? Os pré-socráticos, passando por Sócrates, já era uma preocupação deles naquele tempo, né? Do próprio Sócrates, que é um grande marco, né, da filosofia. Ele já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, ou seja, para esse automergulho, né? Para que a gente possa conhecer um pouco de nós mesmos, superando, né, nossas mazelas, nossas dores, nossas expectativas, no sentido de alçar uma saúde, né? Para que a gente possa bem viver, se assim podemos dizer. Eu acho, o senhor me corrige, mas eu acho até que percebe-se que as doenças patológicas são advindas muitas vezes de adventos psicossomáticos, né? Ou seja, vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Rarissimamente as de fora para dentro são os fatos que ocorrem, né, doutor? Leite, exato. É muito interessante essa sua colocação, essa sua pergunta, essa sua provocação. Exatamente, é tanto que a psicossomática, né, uma área de estudos interciência, né, porque ela bebe tanto da medicina quanto da psicologia, né? Tá no interseccionamento com outras ciências aí, sociológicas também, a filosofia de alguma maneira. Então, há alguns autores, né, que vão dizer que toda doença é psicossomática. Veja que interessante, né? É justamente para explicar aqui para o público, né, que é justamente nessa intersecção
entre o corpo e a mente, né? Hoje em dia, muitas doenças que vão ser provocadas por essas afecções, pelo sofrimento, pela dor mental. De outro modo, né, nessa correlação, há também todas as doenças, né, a nível físico, a nível biológico, que também vão trazer o sofrimento, a angústia, né, do ponto de vista mental. Então, eu que tenho uma atuação hospitalar, por exemplo, o que a gente vê? Tem alguns momentos que isso fica muito emaranhado, né? Fica muito embolado e fica difícil até você separar qual o componente mental de fato, o componente físico, né? E aí, enfim, isso é um desafio, né, para os profissionais que acabam abordando também essas doenças, né? Tanto que cada vez mais na saúde exige-se um tratamento que a gente chama multiprofissional, né? Vários profissionais, principalmente também a psicologia ali no apoio, né, para dar esse suporte às pessoas. Impressionante. E vem crescendo a cada dia esse tipo de, eu diria, tanto de acometimentos como de tratamentos, né? Exato. Multidisciplinar, muita gente, muitos profissionais para tratar de coisas que eu particularmente digo assim, como as coisas saem de dentro para fora e podem me acometer de doenças patológicas, aí ela se externa, né? Então, por que eu não cuidar dela antes disso acontecer? Por que eu não fazer uma autorreflexão com aquele lance lá do conhece-te a ti mesmo, né? Então, por que eu não olho para mim mesmo e tento me refletir para que eu possa evitar as patológicas? São reflexões, né? Com certeza, pertinentes demais, né, Leite? Eu sou suspeito para falar, assim, esse tema muito me interessa, né? De alguma maneira, sempre que eu vou levar um pouco, né, da minha fala, do meu fazer, suscitar essas questões, eu sempre toco nesse ponto aí, né? Eu que sou um psicólogo de abordagem, de visão psicanalítica, né? O Freud, né, nos trouxe uma grande compreensão sobre isso, né? Eu até me empolgo um pouco com esse tema, porque é muito engraçado, né? A psicanálise, né, a partir do Freud, desde o Freud, com a criação dessa ciência, né, muito peculiar, nos ensinou que, enquanto ser humanos, né, nós somos dúbios, somos contraditórios, né? É tanto que eu costumo dizer que todos nós sabemos qual é o segredo da vida. Todo ser humano em sã consciência, né? Todos nós sabemos qual é o segredo da vida. Cultivar as coisas boas, né? As boas relações, buscar a felicidade, né? Mas não é interessante, não é irônico isso, né? Por que as pessoas fazem tudo totalmente ao contrário, né? Totalmente ao contrário. Sobre a questão, né? Eu sei que você ia levar para esse ponto, né? Mas é impossível não ir para ele nesse momento. A gente sabe que a felicidade não está nas coisas materiais, né? Recentemente eu estava num evento, né, que tratava sobre pessoas, a resguarda de lei, né, da pessoa idosa. E um dos temas tocados foi isso, a questão da finitude, né, da felicidade. E é uma das coisas mais faladas, né, nesses momentos, é sobre a questão de que quando a gente parte, né, quando a gente morre, a gente não leva nada. É uma verdade estabelecida, mas as pessoas fazem totalmente o contrário, totalmente né? Contrário. A questão do... E aí a gente poderia puxar um pouco também nessa temática para todas as noções que culturalmente, né, as religiões nos trazem, né? Sim. A religião cristã, né, que, por exemplo... As religiões, na verdade, né? As religiões cristãs, né? Que muito contribuíram, né? Com seus prós e seus contras, né? Assim como várias outras filosofias, né? Ideologias vão atravessando essas noções e vão fazendo um pouco de nós também, né? Sim. É tanto que quando a gente vai se ver enquanto ser humano, na clínica, né? A partir do momento que a gente vai fazendo a escuta das pessoas, do sujeito tentando compreender aquele universo daquela pessoa, a gente vai ver também como essa pessoa ela é interseccionada, né? Por várias coordenadas, as coordenadas da cultura, da religião, da criação familiar, né? E aí tem a parte subjetiva, que é a parte da psicologia também, que é as manias de cada um também, mas que também não se fazem sozinha, né? Se fazem nessa interlocução com o outro, com a nossa criação. Enfim, é uma coisa gigantesca, né? Mas que a gente tenta, de alguma forma, se encontrar no meio disso, né? Buscar uma luzinha, um ponto. E aí todas as questões, de alguma forma, se direcionam para essa principal, né? Que é a gente buscar a felicidade da nossa vida, né? E a felicidade? Eu busco, ela existe em mim. E eu afloro, digamos assim. Excelente, Leite, mais uma vez, né? E tá aí, é uma das perguntas mais provocativas, né? E aí eu vou citar Freud mais uma vez, num texto, né, muito famoso dele chamado Mal-Estar na Civilização. E aí eu preciso também fazer uma
é uma primeira colocação, né? Que mesmo essa felicidade que a gente tanto busca, que a gente tanto almeja na nossa vida para procurar uma plenitude, um bem viver, ela nunca existe, né? De maneira plena, né? Todos nós sabemos disso de alguma maneira, porque todo ser humano também em sã consciência, mesmo os não em sã consciência, eu colocaria as crianças, né? Outros sujeitos, eles experimentaram na sua vida não só um, né? Na verdade, vários momentos de dor, de angústia, né? Existe uma angústia que é da vida, né? Que é do viver, provocada, aí eu diria psicanaliticamente, novamente, né? Provocada por uma falta estrutural que nós temos, né? Esse é das lições que a psicanálise usa. Nós temos um vazio dentro de nós e que de alguma maneira a gente vai buscar o que fazer com isso. Esse vazio é angustiante, né? E aí Freud, em outro texto, dá essa resposta. Ele diz assim, é por isso que a gente ama e trabalha, né? A gente tenta fazer algo com isso, com essa angústia. Então a gente produz, necessariamente, né? O que é felicidade para mim seria para você? Pronto, Leite, nisso, né? E aí, só para concluir o texto do Freud, ele diz assim, na questão da felicidade, cada um tem que buscar por si, né? Qual seria... E, inclusive, nessa contradição também eu diria isso, né? Eu acho, né? E aí, é claro que eu acho aqui, baseado na minha prática profissional, nas leituras, né, nos estudos, que uma das coisas que traz a infelicidade ao ser humano é justamente isso, porque a gente fica buscando, muitas vezes, o que a gente chama de uma receita de bolo, né, algo pronto, pré-estabelecido, e por isso que muitas vezes a gente fica olhando para fora, né, fulano de tal é feliz porque tem um carro, cicrano é feliz porque tem uma empresa, né? E a gente supõe, idealiza que essa felicidade tá ali. E na maioria das vezes, né? O que é a felicidade do outro não é a minha, né? A gente tem, assim, ainda que seja muito difícil da gente, como é que eu digo, captar isso, mas a gente tem noção mais ou menos de algumas pessoas, né? Que conseguiram atingir aquele estado ali, né? E aí são pessoas, geralmente, quando a gente tem experiência de conhecer, você vai ver que essas pessoas têm algo de diferente, né? Elas carregam uma aura diferente, né? Um sorriso que é realmente verdadeiro. Então são pessoas, geralmente, que são preenchidas, né? Bem preenchidas com aquilo que elas têm. Mas voltando à sua questão, né? Você deve ter entendido bem que as pessoas ficam geralmente procurando isso fora, né? Tá entendendo? E fica procurando e achando que o outro é feliz porque tem tudo isso, né? Principalmente ligado aos bens materiais. Mas tem que haver uma travessia, né? De cada um no meio disso. Uma travessia de vida para que a gente alce, né? Nesse intercâmbio entre os nossos diferentes âmbitos de vida, né? Profissional, pessoal, né? Familiar, né? Tem gente às vezes que está extremamente feliz no trabalho, mas na questão familiar tá uma bagunça a vida, né? Então isso vai acabar desequilibrando, né? Em algum momento uma conexão com tudo, né? Uma conexão com tudo, né? E a gente volta mais uma vez àquele ponto primordial, né? Filosófico ali do Sócrates, né? Como Sócrates, milênios ali antes de Cristo, né? Ele já travava esses debates, essas conversas, esse entendimento de que conhece-te a ti mesmo, né? Então nada melhor do que você conhecer a si mesmo, né? E aí eu acrescentaria que, como assim conhecer a si mesmo, né? Então existem várias maneiras, né? Pela própria experiência de vida, né? Alguns buscam isso pela religião, né? Num aprofundamento dentro de si, através de oração. A psicoterapia, né? Que é o tratamento psicológico, é uma dessas vias. Me perdoe lhe interromper, doutor, mas a busca pela felicidade, ou no conhece-te a ti mesmo, na expressão, ou na frase, ou no contexto, ou no conteúdo dessa frase, que é muito profunda, se eu busco a minha felicidade, se eu busco me conhecer na religiosidade, se eu busco me conhecer no seio familiar, se eu busco me conhecer na sociedade, para eu ser perfeito, entre aspas, que eu jamais serei, eu teria que fazer esse conhece-te a ti mesmo, daí a sua profundidade, é a busca pelo todo. Se eu buscar apenas analisar, digamos assim, no exemplo, a religiosidade, eu tenho várias vertentes, vários pontos que eu vou deixar fora do eixo. Mas vamos comentar isso no próximo bloco? Vamos tomar um cafezinho? É rapidinho, ótimo. Tá bom? Doutor José André, aqui no programa Café com Leite, psicólogo aqui, conversando com a gente, falando sobre esse tema, a felicidade e não estar em ter coisas materiais. Doutor, nada mais justo e melhor do que beber uma água, São Geraldo, né? Por favor, doutor. Um cafezinho, o senhor aceita? Com
Com toda certeza. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, a felicidade não estar em ter coisas materiais? Simples. O doutor José André vai ficar aqui com a gente. E no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Sua audiência é sempre motivo de muita alegria de convidar cada vez mais profissionais para vir aqui conversar com a gente. Portanto, continue ligado na programação da TV Verde Vale, da TV Café com Leite, da TV Cariri. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, que nós temos muitas coisas boas para passar para você, tá bom? Hoje, abrilhantando o nosso programa com muita maestria, falando sobre a felicidade não estar em ter coisas materiais, eu convidei o psicólogo Dr. José André para brilhantar o nosso programa de hoje sobre este tema em voga. E por isso é motivo também de você refletir se você é ou não feliz e o que é que te leva ou não a isto, porque são duas vertentes. Se sou, tem porquê, se não sou, também tem porquê, né? Doutor, e então, voltando lá para Sócrates, Sócrates, que disse, conhece-te a ti mesmo. Eu só relembrando aqui essa questão, né? Porque são tantas as vertentes que envolvem a nossa vida, né? São tantos os meios, tantos os caminhos. Entretanto, para eu descobrir se eu estou na plenitude, são várias coisas. Como você disse, eu posso estar bem no trabalho, mas eu não estou bem em casa. Eu estou bem em casa, mas no trabalho eu não estou, ou na sociedade, ou no meio, sabe? São muitas, na religiosidade eu não estou me sentindo muito bem. Enfim, tem algo que fere. Isso atrapalha, eu preciso, para estar na plenitude, eu preciso estar com tudo nesse nível de plenitude? Pronto, Leite. O que podemos dizer, né, e vislumbrar a partir dessa sua pergunta, eu diria da seguinte maneira, né? Na verdade, falar de felicidade é um pouquinho mais genérico, né? É sempre preocupante porque, como eu falava antes, é algo muito individual, é algo muito subjetivo. Mas aí, se a gente for falar do contrário dela, né, que seria, em tese, a infelicidade ela é muito fácil, né, de ser, eu dizia assim, de ser entendida, né, de ser definida, né? Então, a pessoa, a partir do momento que está infeliz em algum âmbito da vida dela, eu diria que isso é suficiente para provocar um mal-estar tamanho que desestabiliza todos os outros lados, né? Por isso que eu interligo isso mais uma vez com a questão desse autoconhecimento, até que ponto a gente conhece, né, nossas mazelas, saber onde nos cabe ou não. E isso vale para tudo, né? Trabalho, relacionamentos, espaços, né? Inclusive a própria família, né? Que família é outro tema assim muito tabu também, né? Eu costumo muito dizer que a família é a origem dos nossos bens e dos nossos males. Família é uma coisa muito boa, mas pode ser uma coisa muito ruim também, né? Quem trabalha com pessoas sabe bem também que existem cenários familiares extremamente violentos, agressivos, né? E nos mais variados pontos de vista. Não pode se ter felicidade em um ambiente poluído, exato, né? É tanto que algumas pessoas, né, com uma questão, eu diria assim, psicológica mesmo, de terapia, a grande luta delas é como se libertar um pouco disso, como se libertar dessa herança que eu digo simbólica, né, na questão de comportamento, psicológico, de traumas, de tudo isso que carrega do seu familiar, como se libertar um pouco disso para tentar, aí sim eu diria, né, buscar um pouco dessa sua, né, felicidade. Então, assim, do ponto de vista, né, voltando para a sua pergunta, do ponto de vista de âmbitos de nossa vida, profissional, familiar, pessoal, relacional, eu diria que é uma maneira prática da gente poder analisar a coisa, mas no dia a dia, né, do ponto de vista da felicidade, é uma coisa que está toda emaranhada, né? Aí fica a sugestão também, pode ser óbvio, né, mas fica a sugestão, a dica é que também que a gente não fica olhando nossa vida
pelos compartimentos, né? Ah, esse lado aqui, como é que tá? Porque isso às vezes parece ser uma coisa muito obsessiva, né? Fala-se, comenta-se que eu vou usar essa expressão, mas o senhor me corrija, eu admito, o lado negro ou as coisas ruins, elas são capazes de se reproduzir 10 vezes mais rápido que o lado bom, o lado belo. Comenta-se, não sei, né? Ou seja, as coisas ruins é como falar mal do doutor José. Se eu falar, essa disseminação é rápida. Não, eu vou falar mal de uma empresa, por exemplo, de um mau atendimento, por exemplo. Se eu falar mal, rapidinho isso se espalha. Mas se eu falar bem, vai passada por passada, né? E mais uma vez, né, Leite, isso é extremamente atual. Né, isso que a gente fala, esse fenômeno está muito presente na internet, né, no algoritmo aí, né, o famoso algoritmo da internet, como uma fake news, né? O alcance de difusão dela, diferente de uma boa notícia, né? O quanto o alcance, a distribuição dela, o alcance acaba sendo bem menor. Enfim, mais uma vez eu responderia isso, né? Então, assim, do ponto de vista psicanalítico. Eu sou suspeito para falar porque são minhas referências, né? Mas, assim, Freud, e a partir da psicanálise, nos deu a chave para compreender isso mais uma vez, né? Então, assim, aí a gente volta para aquele ponto da angústia, né? Da dor de vida também, né? Porque Freud nos alertava, ele descobriu que existe uma força negra, né? Dentro da gente. Negra, como modo de dizer, né? Mas existe uma força que nos, meio que de empuxo, né? Que ele chamava isso de pulsão de morte. Que são as forças negras dentro da gente, né? Tanto que Freud também ele fez essa interlocução, né, quando ele vai descobrindo toda a ciência, ele diz também os gregos já sabiam de tudo, né? Não à toa, a Grécia Antiga é o berço da civilização, né? Ocidental, como costumamos dizer, né? Você que também é da área de humanas, Sim. né? Sabe bem, né? Como os gregos ali, eles avançaram muito nisso, no estudo das artes, da filosofia, do teatro, né? Da própria política, Sim. né? Então, assim, então eles meio que nos deram as chaves, né? Para a compreensão da nossa complexidade humana. Então, assim, existe essa força negra dentro da gente, né? Não à toa, hoje a gente fala de depressão, né? Mas lá na época da Idade Média, né? Uma coisa que ficou muito em voga foi a melancolia, né? Que aí é podemos dizer assim, uma espécie, né, de depressão, mas bem mais aprofundada. Então, assim, o ser humano sempre flertou, né, com essas forças. Desta maneira, eu faço essa interlocução com a ideia da sua pergunta, né? Por que coisas ruins, muitas vezes, né? Elas acabam pegando muito mais. Por isso que quando a pessoa entra numa depressão, né? Pra gente puxar mais pro dia a dia a prática de hoje em dia, pro que nós temos hoje em dia, quando a pessoa está numa depressão, os pacientes depressivos, ou quando saem, eles vão dizer a dificuldade que foi, né? De sair daquilo, né? Do outro ponto de vista, se a gente puder, mais uma vez, fazer essa interlocução com a questão da felicidade, a gente diz assim, a gente pode dizer desta maneira, né? Por outro lado, a pessoa para estar feliz, né? Para cair para tristeza, é um palito só, né? Esse caminho é muito mais rápido, né? Do que a gente sair lá de baixo e alcançar esse espaço lá de cima, né? E aí eu traria também citações de muitos poetas, né? A própria felicidade, ela foi tema, ainda hoje né? Dos compositores, dos literatos, né? Dos poetas, alguns filósofos, né? O próprio Schopenhauer trabalhou muito essa questão. E aí alguns vão dizer assim, né, que felicidade só em momentos ali breves da vida, né? E eles vão dizer, filósofos e poetas, que tá aí justamente a graça dela. É justamente porque ela é rara, né? Ela não tá aí à venda, né? Podemos dizer, mais uma vez, fazendo essa interlocução com os tempos atuais, com as questões capitalistas, né? Materiais, né? E esse dia assistindo um vídeo, né, do Rubem Alves, também escritor, poeta, filósofo, enfim. O Rubem Alves, ele disse isso, né, falando sobre a vida, né, num programa bastante conhecido, que o entrevistador ao final ele fazia sempre essa pergunta, né, ou provocações, e ele perguntava o que é a vida, né? Ele dizia que a vida é uma causa perdida. Ele responde nessa entrevista, o grande Rubem Alves. Mas ele disse, mas ela está repleta de uma coisa, e aí ele cita, salvo engano, o Guimarães Rosa, que ele diz, né? Felicidade só em raros momentos de distração. Veja que coisa bonita. Muito pequena, muito curta, né? Muito curta.
Então, doutor, se nós nos reportarmos à Grécia antiga e tal, nós encontramos ali também os momentos de felicidade, né? Se nós andarmos um pouco mais e nos reportarmos ao século passado ali, por volta da década de 20, nós temos ali o Freud, que também tinha seus posicionamentos, que já eram estudos de um passado, né? Eu aqui me imaginando, nós em pleno 100 anos depois, né, em 2020, mais ou menos, discutimos, aprendendo com algo que aconteceu há 20 anos, há 100 anos atrás. Mas hoje, nós teríamos, digamos assim, uma felicidade diferenciada, nós teríamos hoje uma visão de felicidade diferente da época de Sócrates ou do próprio Freud. Dado a ser algo abstrato, né? A felicidade, ela não é palpável, né? Leite, se eu pudesse responder do ponto de vista assim, claro, né, isso é extremamente subjetivo, mas eu sempre gosto de insistir nisso, né? Subjetivo, mas claro, a partir das referências, né, com as quais eu trabalho, com as quais eu leio, eu estudo. Mas o que nós debatemos na nossa área, no nosso meio da saúde mental, psicológico, psicanalítico, enfim, filosófico, e aí beira a sociologia, a antropologia, essas ciências humanas, o que a gente tem mais ou menos quase como um consenso nessas ciências humanas, eu diria assim, que na verdade hoje em dia há uma dificuldade maior, eu diria, de almejar isso. O que não deixa de ser o que não deixa de ser uma contradição, mais uma vez, porque a gente imagina, se a sociedade avança, né, avançou, estamos aí mais de 2000 anos, né, após o Cristo, né, se nós chegamos a essa altura do campeonato, né, e aí no texto que eu citei, o Mal Estado da Civilização, mais uma vez Freud fala nisso, né, a civilização progrediu, evoluiu, mas por outro lado, a gente está muito mais perto, né, de ser dizimado pelas mãos dos próprios homens, né? Então aí, todo mundo está vendo as guerras aí, prestes a uma terceira guerra mundial, né? Está acontecendo. Ou seja, ao mesmo tempo a gente está mais perto do abismo. Sim. Freud diria desta maneira, né? E uma série de outros filósofos, o próprio Nietzsche, né? Filósofos mais pessimistas, se assim a gente puder dizer, o próprio Schopenhauer, né? Eles eram muito pessimistas nesse sentido, quando olhavam para o futuro. Mas hoje em dia, do ponto de vista da modernidade, é porque a gente tem tanta coisa ao nosso alcance, isso que eu preciso também fazer essa crítica. Mas essas coisas abstratas ou coisas imateriais ou coisas materiais? As coisas materiais, principalmente. São muito próximas. Não tem como nós não fazermos assim, essa análise também do ponto de vista do sistema atual que a gente vive, o sistema capitalista, né? Não à toa, o nosso tema aí tange as coisas materiais também. Sim. Então, tipo assim, isso que se oferece, né? É tanta coisa que nós temos hoje em dia que parece que é uma dificuldade maior dos sujeitos, os seres humanos, as pessoas, né, alcançarem isso, porque isso acaba fazendo com que o ser humano se perca no meio disso, né, no meio de tanta coisa que é oferecida, né, e aí tem uma lógicazinha rápida, né, que nós fazemos no sentido atual, é isso, né, vamos fazer aí dois raciocínios de duas coisas que estão muito ao alcance hoje em dia, celular e carro, né. Tem aquela história, o celular do ano, né? O celular é renovado a cada ano, né? Sim. Então, assim, quando você pensa que você adquire o aparelho ali do ano, né? Mal você piscou, né? Daqui a pouco já tem coisa nova. Já tem o lançamento da nova edição, né? A gente escuta algumas, eu já escutei, né? De algumas pessoas falarem dessa pressão, pessoas que têm bons empregos, bons salários, né? E de ter que estar renovando o carro todo ano, né? Então, uma coisa assim, muitas vezes maluca, né? E a pessoa simplesmente está seguindo isso que é ditado, não se sabe por quem, né? Mas na verdade por essa moral da sociedade que está aí, moral, né? Da sociedade. A gente chama isso na psicanálise de imperativo, né? São os imperativos sociais. Você tem que ter um celular bom, você tem que ter um carro, tem que ter um bom emprego, andar bom jeito. E as pessoas vão adentrando nesse discurso. E aí tem hora que elas se veem assim, não é... eu estou infeliz. Aí a conta é lógica. Mas é claro, para fazer essa descoberta do ponto de vista clínico, numa terapia, existe toda uma travessia. Mas a pessoa, quando cai em si, eu estou infeliz. Mas aí quando você vai fazer, geralmente, né, nas escutas ou nas mais minuciosas, você vai ver. A pessoa não está seguindo uma vida autêntica. Não foi ela que escolheu a faculdade, não foi ela que escolheu o emprego. Nada. Escolheram para ela, né?
Exatamente, né? Ah, eu preciso ter isso. Aí eu vi uma pergunta muito básica, né? Por que é que você precisa ter isso? Quem foi que disse? A pessoa não sabe. Mas esses mandamentos estão aí, né? Eu não sei se você ouviu essa conversa eu, recentemente, a questão de 10 dias atrás, quando eu discuti por 2 ou 3 vezes, coincidentemente na mesma semana, com pessoas diferentes, onde disse assim, Leite, você precisa trocar o carro. E eu disse, tudo bem, tá certo, maravilhoso, mas por quê? Não, porque seu carro é velho, mas meu carro anda, meu carro me leva e me traz para onde... Meu carro satisfaz o meu as minhas necessidades. Por que eu vou trocar? Sabe? Isso aconteceu coincidentemente 3 vezes durante a semana. E aí quando você responde dessa maneira, às vezes provoca até um mal-estar. Outro lado, porque a pessoa fica... Quer dizer, ele me provocou uma situação onde tentou me convencer de algo e eu o convenci o contrário. Não vendo o seu, você está... Sabe? Tá vendo essa questão? Você precisa realmente daquilo, né? Ou você está fazendo para mostrar para alguém, para o outro, né? Então tem isso. Vamos lá para a pirâmide, né? A pirâmide Maslow, Maslow, né? Das necessidades, que tem as necessidades, né? E tal, né? Então, assim, se eu não necessito, ou se supre a minha necessidade, por que eu vou? Sabe? Então, fatos. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer? Sabe? Essa história dos jovens, né? Muitos estão nessa busca da juventude, na adolescência principalmente, de se enturmar, de se socializar. Aí o que é que acontece, né? Tem essa história, né? Se veem meio que obrigados ou coagidos a estar no espaço de uma festa, né? Ah, por quê? Porque todos os outros coleguinhas estão lá, né? Aí tem alguns pais que fazem essa provocação, mas você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. E eu já escutei. Qual é o filho que não conhece isso do Eu já escutei vários relatos que a pessoa diz, não, eu fui para ver se eu me enturmava, se eu melhorava, e a pessoa tá lá naquele espaço e diz assim, eu tava me sentindo extremamente desamparado, solitário, no meio da multidão. No meio da multidão. Por quê, né? Porque ela foi ali... Pois é, e descobre induzida. Que não é aquilo que queria, induzida, porque achava que de repente ali, né, com os colegas, sei lá, né, com a bebida, com o drink, ia ficar feliz e não. Olha só que coisa. Olha só. Portanto, presume-se, e é isso que está sendo confirmado, que a felicidade não está nas coisas materiais. É a mensagem que eu estou captando aqui, mas isso nós vamos continuar no próximo bloco, é claro, com o nosso convidado, psicólogo Dr. José André. A felicidade não está em coisas materiais, mas em certos momentos a gente tem que observar o que é feito, né? As pessoas, a produção briga comigo e etc. Posso falar não, produção? Pergunto se tem café aqui. Eu sempre... Doutor, tem café na sua aí, doutor? Eu já ia dizer, né? A felicidade às vezes está no cafezinho. Está no cafezinho, né? Água, gente, ó. No meu aqui, tá vendo, ó? Eu sofro e vocês não sabem. Eu volto já. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o psicólogo Dr. José André aqui, falando sobre a felicidade não está em ter coisas materiais. Agora, você ter coisas materiais como o Café com Leite em revista é motivo de felicidade, viu? Pode ter certeza, isso eu lhe digo. Sabe por quê? Porque aqui não é o papel, não é a coisa material, é o conteúdo, é a essência que está na íntegra, no seu conteúdo aqui, no seu miolo, tá? É isso aqui que vai te fazer feliz, tá? Então, portanto, inclusive, eu escrevi aqui uma matéria, doutor, olha, luto e felicidade, equilíbrio de contrastes, olha só. Falando em felicidade, tá aí, olha só. Como eu vou ganhar a revista, eu vou ler também. Essa daqui é sua, viu? O telespectador que quiser vai ter que buscar vai ter que falar com a produção aí, que eu nem sei se tem mais aí. Eu tô dizendo que pode mandar pegar, mas eu nem sei se tem mais. A produção vai se virar e mandar imprimir mais. Mas tem toda virtual lá no site tvcafécomleite.com.br. Você acessa todas as edições da revista lá no nosso site, de forma eletrônica, tá bom? Mas eu gosto de papel. Aqui tem matérias de educação, cultura, saúde, direito, empreendedorismo e muito mais. Pegue já o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, porque esse exemplar aqui
é do meu convidado, doutor José André, que daqui a pouquinho eu vou entregá-lo. Doutor, aproveitando essa deixa do exemplo, que eu achei interessante, né, quando o cidadão veio me induzir a trocar meu veículo, e isso me afastou mais, viu? Eu estava até pensando em trocar, por uma questão de necessidade, mas eu fiz uma análise, eu digo, meu carro tá bom, anda direitinho, não me dá aborrecimento, por que trocar? Não vai dizer que tem um carro novo. Então, assim, mas eu sou feliz com o meu carro como ele está. Há uma contradição com este tema, a felicidade não estar em ter coisas boas, considerando que eu tenho um veículo, mas não necessariamente me deixa feliz. Ou melhor, eu sou feliz independente de ter um carro novo ou não. Porque quando a gente vai falar do tema da felicidade, mais propriamente dita, né, tá nessa da felicidade mais como essência, né, de nossa vida. Questão do legado, né? O que é aquilo que a gente guarda, né? De fato, né? Para a nossa vida e para o nosso tempo futuro, né? É claro que assim, quando a gente fala de temas, né, relacionados à psicologia, é sempre importante deixar isso claro, mas eu acredito que o pessoal foi captando isso na minha fala, né? É sempre uma coisa muito subjetiva. Claro, eventualmente existem coisas que a gente compartilha em comum, né? É tanto que eu gosto de trazer muitas essas situações que, na verdade, quebram essas certezas, né? Muitas vezes que a gente tem. Vou dar um exemplo que é muito claro, né? Quantas vezes a gente não escuta por aí, né? De questão de acúmulo de bens materiais, riqueza financeira, que, na verdade, vão provocar infelicidades, né? Divisões entre famílias, né? Quantas famílias... Eu desafio, né? Todo adulto em sã consciência conhece uma história desse tipo. De uma família que se dividiu. Eu sou advogado e vejo isso muito através de herança, né? De disputa, de bens materiais. Então, né? Que é extremamente triste, né? E todo mundo ao mesmo tempo se comove com isso. Porque, assim, acredito eu, baseado nesses parâmetros, né? Do meu trabalho, dos meus estudos, mas eu vejo o que a gente vai escutando no dia a dia. Né? A gente sabe que os bens materiais ele tem uma função, né? Na nossa vida, né? Sim, sim. Pronto, que você colocou muito bem, inclusive, né? Que é de suprir nossas necessidades, né? Uma bicicleta que seja, uma moto, um carro, né? Tem a função de facilitar a nossa vida, né? De locomoção. Uma necessidade. Exato, suprir uma necessidade. Mas a questão da felicidade está muito qual o valor que a pessoa dá a isso, né? Sim. Entendeu, né, Leite? Qual o valor que pessoas que acabam colocando essa questão material acima dos outros valores, que aí eu volto ao que eu falei anteriormente, né? Acima daqueles valores que todos nós também, como adultos ou em sã consciência, sabemos que é o principal da nossa vida. As boas relações, o amor, a paz. Para que uma coisa melhor do que a paz? Né? A liberdade. Conversando com alguns amigos, né, com frequência, aprendi muito isso com meus mestres, né? Sou muito grata a eles, né? Que nós psicólogos temos que apurar muito essa escuta. Então, é claro que nós temos a escuta, né? Do consultório, mas no dia a dia a gente vai captando essas coisas, né? E aí a gente vai escutando cada vez mais, né? Das pessoas, né? Essas insatisfações, né? No dia a dia. E a maioria dessas queixas, Leite, são relacionadas a quê, né? Não são relacionadas a isso, claro que a gente escuta, né? Mas não são frequentes, né? A maioria, né, da infelicidade mesmo que as pessoas carregam tá nisso, né? Em questões de saúde, né? De ter saúde para poder viver, das vezes de poder ver, né, melhor, os filhos, né, crescerem, né? E uma coisa que é muito comum que eu tenho escutado cada vez mais, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma vida complicada, né? Cheia de conflitos, de inimizades, de intrigas. E eu escuto alguns amigos dizerem, né? Nada melhor do que a paz, né? A gente poder ir sentar num café tranquilamente, sentar num bar ali para tomar sua cervejinha que chega, mas você podia andar em paz. Imagina você ter que andar se preocupando a todo momento, né? Se escondendo. Tormento. Um tormento, assim, se escondendo com medo, que a qualquer momento você pode ser abordado por alguém, por um inimigo, por uma rixa. Então, eu imagino que isso é infelicidade, né? Porque você não vive, né? Uma tranquilidade, né, de vida. E aí eu gostaria de citar aqui também mais um psicanalista, falecido recentemente, né, o Contardo Caligares, sobre essa questão da felicidade. Quando ele era provocado, ele dizia isso. Ele dizia, mais do que ser feliz, ele disse, eu quero ter uma vida plena, né? Não é que ele debochasse
da felicidade, né? Mas que ele dizia isso, que às vezes essa busca frenética que algumas pessoas têm também pela felicidade, na verdade acabam provocando o seu contrário, né? Uma vida que ele disse plena no sentido de que a gente possa, né, buscar aquilo que a gente realmente deseja, né, e enfrentar, né, os ardores da vida, né, com muito vigor, eu diria, né, tem um trecho bíblico que eu gosto muito, que diz, se eu não salvo engano, é da Carta de São Paulo, que ele diz assim, combater o bom combate, né, que seria esse o bom combate da vida, uma vida justa, digna, né? Isso sem fazer mal ao próximo, né? Então, assim, tem muitos esses parâmetros aí, né, das religiões também. As religiões já orientais, né, as budistas, né? Elas vão na contramão, né, de muito da cultura ocidental. Isso é interessante, sim, né? Sim. Os budistas, eles vão abrir mão, né, de todas essas coisas, né? Sim. Né? Inclusive, muitas vezes, numa vida de sociedade, para mergulhar dentro de si, né? Através da meditação, de tudo aquilo mais, para tentarem chegar lá no estado de nirvana, né? Na busca da felicidade, né? Sim. São contrastes, né? Na busca. Você falando em música, eu lembrei, né, da música de Gonzaguinha, né? Da felicidade, o que é, né? Sim. Pois é. Então, se você busca, você falando aí, eu me reportando aqui a uma série de fatores. No contexto geral hoje, a felicidade eu posso encontrar em bens materiais, desde que supra as minhas necessidades. Isso me traz um conforto para uma sobrevivência. E eu posso buscá-la também nos bens imateriais, como os relacionamentos, um bom acesso à sociedade, um bom ciclo de relacionamento. Aí vamos também, você se reportou também a Buda, por exemplo, quando lá ele busca pela paz interior, e nós capitalistas pelos bens materiais. Quer dizer, processo de muita reflexão, né? Eu vou até colocar novamente, né, Leide, enquanto a gente conversa aqui, esse tema que é tão formidável, né, quanto necessário, e aí eu vou até recolocar, me deu esse insight enquanto você falava aí por último, que eu diria, né, que não é bem, eu diria que não é bem uma felicidade no bem material. Na verdade, aquele bem material nos traz uma satisfação, né? Satisfação. Eu tô satisfeito. Por exemplo, na minha casa, né? Quem é que não quer uma boa casa, né? Sim, sim. Com um bom quarto, né? O calor da região, né? Que é tempos que eram para estar até mais frio, né? Atualmente. E a gente sofre com calor, isso, mas a gente com ar-condicionado. Um ar-condicionado é muito bom, né? Para o calor aqui da nossa região. Eu dizia que eu estava descendo do Caldas, né? Da minha cidade de Barbalha. Ali é qualidade de vida, morar no Caldas ali, né? Uma pessoa lá dizia assim, aqui é um pedaço do paraíso. Eu tive de concordar, né? Enfim, mas aí nos dá uma satisfação, né? Não é bem uma felicidade de fato, porque aquilo não fica, não preenche de fato, você tá entendendo? É diferente, né, Leite? Você vai saber bem porque você é pai. É diferente da felicidade, né, de uma mãe ou de um pai, né? Sim. Ao ver o filho nascer, ao ver o filho dar os primeiros passos, né? Ao ver o filho concluir a escola, passar num vestibular, né? Como é que o pai não fica, né? Com aquela conquista, né? Uma mãe, aquilo é uma felicidade autêntica de fato, né? Às vezes uma felicidade que eu diria de fato é aquela felicidade que muitas vezes nos faz chorar, né? Sim, você tá tão feliz que o olho mareja, né? E será que os bens materiais fazem chorar, né? Exatamente. Aí, mas é uma questão valoral, né? Você entende qual o valor que a gente dá a isso, né? E aí eu citaria aqui uma outra referência, né, da religião católica, né? O São Francisco, né? São Francisco de Assis, ele abriu mão de tudo. Né? De tudo. E fundou uma filosofia nisso, né? É claro, uma escola, né, teológica, uma escola ali católica, mas fundou uma filosofia de vida, né? Quer viver, abrir mão de tudo. De tudo. E na época isso provocou revolta, né? Sim, sem dúvida. Da família. Eu diria que até hoje ainda deixa algumas pessoas, talvez de outras religiões, refletindo sobre isso. Bom, doutor, a cada palavra é possível extrair um tema. Cada palavra que você externa, é possível a gente extrair um novo tema para um novo café. Né? E quão bom, como você citou durante o programa, aquele momento de tomar um café, né? Então, Exato. Olha quão bom é esse momento aqui, que é a nossa felicidade de tomar um café. Com uma boa companhia. Com uma boa companhia, claro, né?
Então, quero te agradecer por esse momento e dizer que ficaram aí algumas deixas para a gente não apenas continuarmos esse bate-papo, mas provocarmos outros temas, porque a psicologia nos proporciona isso e ela é provocativa. Ela é extremamente provocativa, né? Porque um dos objetivos é justamente dentro do exemplo que você mostrou. Às vezes a gente mexer nessa coisa que está muito pré-estabelecida na gente. É porque a gente também tem a mania, nós seres humanos, né, de sermos, se enchemos de verdades. Não, às vezes a gente tem que desmontar essas verdades que a gente tem, que é justamente para a gente buscar a felicidade. Doutor, como dito, a psicologia nos leva muito além. Mas eu preciso fazer um intervalo aqui para mais um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? A gente volta rápido, demais. Tá bom? Nosso intervalo é rápido. É o tempo do cafezinho. Fique ligado. Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho e de uma água mineral São Geraldo aqui na companhia do meu amigo Dr. José. Ele que é psicólogo, que abrilhantou o nosso programa de hoje com muita maestria. Doutor, muito obrigado, foi muito bom, viu? Muito confortável esse nosso bate-papo aqui. E não tenha dúvida que, independente dos bens materiais ou não, até porque eles só existem para a gente levar até as pessoas as informações, mas foi muito importante, muito válido e eu tirei muito proveito da sua aula de hoje. Muito obrigado, viu? Eu queria agradecer novamente, Leite. Vou trazer o paralelo que você fez da revista, né? Exatamente, esses bens aqui, essa matéria nos proporciona levar esse conteúdo, né? Que ele possa chegar e levar algum recado pelas ondas aí da TV, depois da internet também, que possa suscitar nas pessoas aí um pouco de reflexão, né? Que tudo isso fala sobre a gente, sobretudo, né? Então, eu queria, assim, agradecer de coração. Eu saio daqui feliz hoje, pode ter certeza, né? E me deixa também. E uma conversa dessa, né? Deixa aqui minha cabeça fervilhando temas. Eu já tô pensando aqui em leituras a fazer, outras a refazer. Então, assim, Leite, posso fazer uns agradecimentos aqui, rapidamente. A minha esposa Érica, a minha filha Maria Alice, na cidade de Barbalha, meu pai e minha mãe, a meus amigos, né? E queria dizer, assim, o alcance, né, do seu trabalho. Eu sei que o pessoal depois fica me parando, tô vendo, ou mandando mensagem para mim, tô vendo você aqui, né? E eu tenho certeza que vão gostar muito dessa temática. Então, assim, muito obrigado. Se cuidem, né? Conheçam-se a si mesmos, porque é a partir daí que a gente pode batalhar contra os nossos males. Que bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Quero aproveitar também e mandar um abraço para a dona Érica e também para Maria Alice, que já tem quantos anos? Vai completar 11 na segunda-feira. 11 aninhos. Que maravilha. Parabéns para você, Maria Alice, que Deus lhe abençoe. 11 anos já é uma mocinha, né? Quero aproveitar esse momento também e mandar um abraço para a turma do Crato, né? O Crato sempre acompanha em peso ali no Belmonte também, na Ponta da Serra. Show a audiência do programa Café com Leite, Caririaçu, Barbalha, mas ele durante o programa falou no Caldas, e o Caldas em peso assiste o programa Café com Leite. De coração, obrigado, estarei em breve aí com vocês. Mandar um abraço para a dona Lúcia Coelho no sítio Leite, Evani e Cirilo lá no Horto, Cícero Robério na Vila São Francisco, professor Zacarias na Lagoa Seca, Lúcia das Joias, Cátia Oliveira na Vila Planalto, Aparecida Rodrigues em Caririaçu e a todos que acompanham o programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.